Hoje a gente vai falar sobre o último desses tópicos, que é a doutrina da perseverança dos santos. Perseverança dos santos é o nome dessa doutrina, desse último aspecto. E o que diz a perseverança dos santos? A perseverança dos santos afirma que os eleitos não estão apenas seguros para a eternidade, mas também que a prova da eleição deles e a evidência de sua segurança é a contínua obra de santificação no íntimo deles que os leva a perseverar na vida cristã. Bom, essa doutrina, para início de conversa e começar a deixar você de cabelo em pé, é aquela doutrina que é mal falada como sendo a famosa doutrina do uma vez salvo, salvo para sempre. E só que ela é colocada dessa forma pejorativa, vamos dizer assim, nós estamos na época, né, das fake news. E a fake news ela é caracterizada não apenas por uma mentira fabulosa, mas por uma mentira dissimulada, né? Ela parece ser uma verdade, ela aparenta ter um viés de piedade, mas não tem. Então, quem diz que a perseverança dos santos, isto é, o indivíduo não perder a sua salvação, diz que isso é uma grande heresia, porque faz parte do calvinismo, que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Então quer dizer que se Deus está obrigado a salvar o indivíduo, ele pode fazer o que quiser, que Deus vai estar obrigado a salvar do mesmo jeito. Faz uma história, conta uma história que não é verdadeira, porque essa doutrina da perseverança dos santos, ela afirma que esses eleitos, aqueles do segundo tópico, né, da eleição incondicional, aqueles que Deus na eternidade, no meio de todos os caídos, resolveu salvar, ele diz que esses que foram eleitos por Deus na eternidade para a salvação, eles estão seguros da sua salvação quando esta acontecer no tempo e no espaço, né? É aquela doutrina da graça irresistível, que é a chamada eficaz. O fato de Deus chamar no tempo e no espaço, na história, historicamente, num tempo da história, Deus chama os eleitos que estão na eternidade. Então, eles eram eleitos, mas só são salvos no momento em que Deus os chama e o Espírito lhes dá nova vida. Então, essas pessoas podem ter certeza que, se são de fato salvas, feitas filhas e filhos de Deus, elas de fato estarão continuamente seguras de sua salvação. Por quê? Porque aquele que as salvou, que é Cristo, não perde nenhum daqueles que o Pai deu. São palavras do próprio Jesus. Nós vamos ver isso lá na frente. Bom, e a prova disso, da eleição deles e a evidência da segurança, é o quê? É a contínua obra de santificação no íntimo deles que os leva a perseverar na vida cristã. Então, quem contou para você que essa doutrina é uma doutrina de demônios, isso é uma conversa fiada, quem diz que uma vez salvo, salvo para sempre, está querendo abrir as portas para a pessoa pecar sem ter nenhum tipo de remorso, não entendeu a doutrina. Por quê? Porque quando o Espírito Santo dá nova vida ao pecador, juntamente com isso, ele habita no pecador, ele passa a habitar na vida do crente. E essa obra que ele realiza dentro do crente é uma obra contínua, que o leva a perseverar na vida cristã. Então, o crente salvo, ele pode pecar? Pode. Mas ele se deleita em todos os aspectos dessa palavra. Não estou dizendo que ele não se deleite no momento do pecado, mas ele se deleita no não cumprimento da vontade de Deus? Não mais. Ele sofre. E a doutrina propõe que esse espírito que está no íntimo, lá no seu interior, o levará a perseverar na vida cristã, irá incomodá-lo, irá levá-lo a repensar, a retomar, a reconsiderar aspectos da sua vida cristã. Então, o indivíduo que foi salvo, ele não quererá
mas pecar da mesma forma que ele vivia anteriormente. Significa dizer, então, para dar um espaço aí para você, Leclerc, que a pessoa que diz que uma vez salvo, salvo para sempre, é um erro, porque Deus estará obrigado a me salvar, mesmo que eu volte a fazer tudo o que eu quero. O indivíduo que fala isso para mim, por exemplo, numa aula, a primeira coisa que eu pergunto para ele é a seguinte: me diga então tudo o que você de fato quer fazer como cristão. Porque se tudo que você quiser fazer como cristão é voltar àquela velha vida, eu digo para você uma coisa, meu irmão, faz uma reconsideração aí, faz uma retrospectiva, uma autoanálise, para saber se de fato você teve uma experiência com Deus. Isso não significa que a pessoa que se converte, que se torna um cristão de verdade, ele não lute contra os desejos do pecado que está na sua natureza antiga, a natureza adâmica. Ele vai lutar contra isso todos os dias. Mas a verdade é aquilo que o apóstolo Paulo diz. Há uma contradição no seu interior, porque ao passo que o velho homem deseja o pecado, o novo homem se deleita com a lei de Deus, se deleita com a palavra de Deus, se deleita com o desejo de Deus. E o Espírito que está nele lhe fortalece de forma suficiente para que ele persevere nessa vida cristã. Então, uma pessoa que de fato foi salva, ele não pode chegar e dizer assim, que Deus está obrigado agora a me salvar, e mesmo eu fazendo tudo que quero. Porque se você fazer tudo que você quer, voltar àquela velha vida que você tem, meu irmão, então eu vou te dizer uma coisa. Se um dia Deus disser assim para você, olha, gente, não tem mais inferno não, tá? Tá todo mundo salvo compulsoriamente, como propõe aí o universalismo hipotético. Está todo mundo salvo hipoteticamente, vai ter um monte de gente que vai sair da igreja pulando como se estivesse na estrebaria presa e dizer, agora eu volto, enfio o pé na jaca até o final. Essa pessoa nunca teve uma experiência de conversão na sua vida. Exatamente, exatamente. Essa frase aí, uma vez salvo, salvo para sempre, ou uma vez salvo para sempre salvo, foi uma das frases que eu mais ouvi na minha adolescência e juventude, quando eu era de uma igreja pentecostal, porque eles usavam no púlpito, nas salas de aula, na escola bíblica principalmente, para dizer que nós que estávamos ali lutando pela nossa salvação éramos os piedosos, e quem dizia que uma vez salvo para sempre salvo, estava na verdade perdido, né? Exato. Agora, isso é compreensível, esse olhar é compreensível, porque a doutrina da perseverança dos santos, ela é 100% oposta a todo tipo de evangelho moralista, né? Que é baseado nas próprias obras ou na autossantificação. Então, quando você tem uma doutrina, um ensinamento bíblico, teológico, que aponta para a obra de Cristo de forma exclusiva e tira o mérito do homem, então toda a igreja, toda a comunidade de fé que fala sobre o mérito do homem, sobre lutar pela salvação, sobre lutar pelo galardão, né, aquela coisa do galardão, perder galardão e tal, é óbvio que vai bater de frente mesmo. E o cara que está ali, hoje a gente até entende, né, Luiz? O cara que está ali a vida inteira ouvindo, que tem que se esforçar, que tem que lutar, que tem que se autoflagelar, que tem que abrir mão de tudo. De repente você diz para ele que isso é desnecessário, ele vai entrar em choque, mesmo com a sua própria crença, que é moralista. E aí vem um outro ensinamento errado, que é o negue-se a si mesmo, porque muita gente fala do negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, como também um ato moral, né? Como se fosse um ato moral, deixar de fazer, deixar de praticar. E a própria Bíblia vai dizer em Colossenses que o deixar de fazer e o deixar de praticar nada mais são do que disciplinas, né? Do que comportamentos da carne, que nada aproveitam para a vida eterna. Então é compreensível, é muito compreensível. E é a frase que a gente mais ouve, né, Luiz? Então quer dizer que eu posso chutar o balde? Aí eu respondo, pode, claro, pode começar a chutar o balde agora, não tem problema nenhum. Chuta aí e vê depois. Agora, a questão... O problema é que geralmente é mal compreendida essa relação de causa e consequência, né? De causa e efeito.
Exatamente. As pessoas pensam que a manutenção da salvação, ela vem... Você alcança a salvação pela graça e a manutenção passa a ser pela sua obra. E não é assim. A manutenção da salvação não é um feito nosso. A manutenção de nossa salvação é um feito de Deus pela obra de Cristo por meio do Espírito. Então, isso não, perceba bem, você que nos ouve, isso não quer dizer que o indivíduo, e eu até entendo, sabe, ô Leclerc, eu entendo os irmãos que dizem, que falam contra isso, porque eles temem uma espécie de libertinagem total e absoluta. Então, agora se eu não vou perder minha salvação, eu vou me escangalhar de tanto pecar. Então, a primeira questão a primeira questão passa a ser o seguinte... Parece até carnaval, né? Hoje ninguém me segura. Então, a primeira questão é a seguinte, você questionar o coração. Bom, se esse é o meu pensamento, se esse é o meu desejo, será que de fato eu tive essa nova natureza? Sabe por quê? Você pega 1 João capítulo 3, a carta de João diz lá que aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente de Deus. Exatamente. Já que você citou João, né, a própria epístola de João, que para muita gente é uma continuação do Evangelho de João, né, onde ele vai fazer as explicações inerentes à doutrina, começa exatamente assim, né, cara? Se andamos na luz como ele na luz está, Deus é luz, nele não há treva alguma. Então é impossível amar a Deus e amar o mundo, e amar a velha natureza. Ou você ama um ou ama o outro. Então, esse tipo de proposta, então já que eu estou salvo, então eu vou fazer o que eu quiser. Essa proposta, normalmente, vai partir de um coração não regenerado. Não regenerado, exatamente. Você vê que o discurso lá de João, na sua primeira carta, é aquele discurso paradoxal, né? Porque ele vai e fala isso, ao mesmo tempo diz assim, mas se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso. Isso. Então, aí ele diz assim, mas aquele que confessa o seu pecado, né, ele é fiel e justo para lhe perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Aí lá na frente ele vai dizer assim, eu escrevo isso a vocês para que vocês não pequem, mas se pecarem, saibam que vocês têm um advogado. Então aquele discurso que é a tensão que o salvo vive. Isso. A pessoa que teve uma experiência com Deus verdadeira, ela tem dentro do seu coração o desejo de cumprir a lei de Deus, que é boa. A lei de Deus, e aqui nesse sentido, é a lei moral, é aquela lei que o Wayne Grudem diz, que define exatamente o que é pecado, é o errar o alvo, ou seja, deixar de se conformar com a lei de Deus, seja em ato, em atitude ou em natureza. Né? Então, é esse o famoso errar o alvo, não se conformar a essa lei moral de Deus. O novo nascido de novo, né, o crente, ele tem esse desejo de cumprir a lei de Deus, só que ele tem um problema, ele ainda tem também a velha natureza, adâmica. Exatamente. Então, ele luta, né? Se por um lado João diz assim, quem diz que não peca faz Deus mentiroso, por outro lado ele diz, mas eu falo isso para você, não é para vocês pecarem, acharem que está tudo certo, não, mas se vocês podem saber que se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Então, é porque ele está trabalhando com os contrastes da religiosidade, né? Tem aquelas pessoas que se auto-sabotam nesse sentido, né? Precisam de um rigor moral muito grande. E quando tropeçam, falham, se sentem reprovados por Deus. Então, João está colocando em Cristo o mérito da salvação. E do outro lado tem aquela religiosidade maluca, né, super piedosa, onde o cara fala assim, não, eu cheguei num patamar, né, estou num outro patamar de não contaminação. E aí João fala assim, se você disser que não peca, você não somente... como chama Deus de mentiroso, porque o pecado não tem a ver com atos morais, mas tem a ver com a natureza humana. A natureza humana é pecaminosa e rompida com o Criador. Agora, se você nasceu de novo, ainda que tenha essa natureza humana pecaminosa, você não sofrerá mais
o dano final que essa natureza causa, que é a separação do Criador. Então você tem um advogado, né? Você pode confiar que ele é fiel e justo. E o que é legal nesse texto que você citou, ô Luiz, é que, ao contrário do que muita gente diz, né, não tem a ver com misericórdia, tem a ver com justiça, né? Porque João poderia escrever: se você pecar, Deus é misericordioso, mas a misericórdia de Deus é para com aqueles que não o amam, né? É para com aqueles que não o temem, que ele os preserva de alguma coisa, de alguma forma. Mas no caso dos que creem, Deus é fiel à sua palavra, à sua promessa. Já foram justificados em Cristo. E é justo em cumprir o que Jesus conquistou para nós. Então, é bem diferente. Esses perseveram, porque levanta, né? Mesmo que tropeça, o cara se levanta e segue, porque ele vai perseverar. Tropeça, levanta. Ele vai perseverar. Uns tropeçam mais do que outros, uns andam mais retilineamente do que outros. Exatamente. Mas a questão passa a ser exatamente isso. Então, eu acho assim que o problema dessa doutrina é a má compreensão dela, né? Porque muita gente boa, crente de verdade, entendendo essa doutrina equivocadamente, porque também muita gente explica errado, né? Até propositalmente, para induzir a pessoa a pensar que é uma abertura à libertinagem. Isso. Então, a pessoa... Mas a verdade é que tem muitos irmãos preocupados com outro aspecto, né? Que a gente sabe também que tem, né, Leclerc? Que é aquelas pessoas que estão confortavelmente sentadas nas suas poltronas de calvinismo, como diz John MacArthur Jr., né? Exatamente. Achando que estão abafando e que está tudo bem, mas estão também sem uma experiência de novo nascimento. Porque adotaram uma filosofia, não é uma experiência transcendente, é uma filosofia de vida. Você pode ter um indivíduo que não teve uma experiência com Deus e tenta manter a sua salvação às suas custas, como você pode ter também um indivíduo que descansa na soberania de Deus e na perseverança dos santos sem ter sido salvo. Sem ter encontrado o caminho, sem ter tido um encontro com Cristo. Esse daí, cara, ele está sentado na cadeira de Calvino. Ele está sentado... Ele está sentado no banco do carona, o motorista está dormindo e ele não sabe. Ele vai morrer uma hora dessa. Jesus falou que os fariseus sentaram na cadeira de Moisés. Esse aí está sentado na cadeira de Calvino. Na cadeira de Calvino. Exatamente. Ele está lá contando com a graça de Calvino sobre ele. E não é assim que funciona. É verdade, né? É verdade. Então... Mais uma vez, Luiz, antes de você seguir, vale ressaltar a importância do estudo, né, cara? Da pregação, da escola bíblica. Isso leva tempo, né? Você sentar, abrir os textos, meditar sobre, entender como os evangelhos trabalham. Você citou João, mais uma vez. João trabalha com os contrastes, né? Noite e dia, luz e trevas, verdade e mentira. Ele trabalha... Quer dizer, não existe um meio termo, né? Ou você nasceu de novo, se encontrou com Cristo, e esse que se encontrou com Cristo é igual Maria, só quer ficar aos pés de Jesus, né? Seja para aprender na casa com Marta, seja na hora da dor, quando Lázaro morre, seja para glorificá-lo quando Lázaro ressuscita. Quem nasceu de novo está sempre aos pés de Jesus. É isso aí. E quem não nasceu de novo está nessa viagem aí, cara. Ou do mérito próprio, não, eu tô apto, ou da cadeira de Calvino. Da cadeira de Calvino. Ele está sentado na cadeira de Calvino. Mas alguém vai bater e falar assim: ô irmão, essa cadeira é de Calvino, não é sua não, sai daí. Mas não é, né? É verdade. Porque é isso, ele está descansando, está confiado numa segurança que ele não tem, porque ele não teve uma experiência de novo nascimento. Então isso é perigoso. O pior cego o pior perdido é o que acha que está salvo, né? Esse é a pior de tudo. É a virgem louca. Exatamente. Bom, então esse é o 5º artigo dos remonstrantes. E os remonstrantes formularam esse artigo chamando ele de perseverança condicional, o artigo da perseverança condicional. O que eles diziam?
eles propunham, então, que essa perseverança é condicional ao indivíduo, né? Aqueles que são incorporados em Cristo pela fé verdadeira e com ela se fizeram partícipes de seu espírito doador da vida, têm, por essa razão, poder completo para lutar contra Satanás, o pecado, o mundo e sua própria carne e obter a vitória. Entende-se bem que isto é sempre através da graça, da assistência do Espírito Santo, e que Jesus Cristo sempre nos assiste em todas as suas tentações por meio de seu Espírito, estendendo-lhes a sua mão, e se estão preparados para o conflito, aí é a grande questão, e desejam o seu auxílio e não estão inativos, Cristo os guarda de cair, de modo que nem pela artimanha ou poder de Satanás eles não se desviem, nem sejam arrebatados das mãos de Cristo, de acordo com a palavra em João 10, 28, ninguém as arrebata de minha mão. Agora eu fico pensando, aonde fica a ovelha perdida nessa história? Porque a ovelha perdida, me parece que ela cometeu todos esses erros aqui. A ovelha perdida, que o bom pastor foi atrás, não estava preparada para o conflito, não desejava o auxílio do pastor e estava totalmente inativa, inapta, cega, longe, perdida. E quem garante a ida atrás dessa ovelha é o bom pastor. Então, me parece que, embora pode até ter um viés assim de algo, de uma boa admoestação, né? Poderíamos dizer, né? Mantenha-se preparado para o conflito, deseje o auxílio de Deus, né? Cultive esse sentimento no seu coração, não fique inativo, não dá mole, não deixa a peteca cair. Mas a verdade é a seguinte: há momentos na vida em que a peteca cai. Há momentos na vida em que a gente está totalmente inativo e muitas vezes a gente não está a fim de levantar da cama, a gente não está nem a fim de continuar com a vida. Verdade. Me explica esse negócio. Né? E aí não tem força de vontade. Não tem força de vontade que resolva, porque não tem força de vontade, não tem força, não tem desejo por auxílio. Há um momento, há uma noite escura da alma, como dizem alguns autores, que nos arrebata. Por isso que é a perseverança dos santos, porque é um impulso divino, não é um impulso humano. É só os que foram santificados é que contam com esse suporte. Até quando você não tiver condição, o Espírito de Deus impulsiona você a seguir, porque haverá um momento em que não tem força humana que nos faça continuar. Não é verdade? Não há momentos assim na nossa história, na nossa caminhada. É por isso que você citou aí a ovelha perdida, né? Que é uma das 3 parábolas da graça, né? É a ovelha perdida, é a dracma perdida e o filho perdido. Ninguém se encontra, né? É Deus, de alguma forma, que os encontra. Exatamente. Então você imagina, porque é próprio da ovelha ser ovelha e do pastor ser pastor. Exatamente. É próprio da natureza do homem caído, eu e você, mesmo regenerados pela graça de Deus. Tem um comportamento caído. Exatamente. Nós somos pecadores redimidos, mas continuamos pecadores. Nesse sentido, né? Nós fomos redimidos, mas ainda somos também pecadores. Então, quer dizer, quem é que garante? Imagina, pensemos aqui, tá? Vamos tentar olhar alguns personagens da Bíblia. Pensa comigo, Elias, capítulo 17, capítulo 18, 19. Depois que ele faz toda aquela trama lá com Acabe e Jezabel, Elias sai de lá triste. E ele, na minha opinião, os teólogos dizem assim, os psicólogos dizem, aquilo de Elias não foi depressão. Os teólogos dizem, aquilo foi depressão. Não interessa se é depressão ou não para mim. Para mim é o seguinte, exatamente. O cara desistiu. O cara chega ali no lugar e diz assim, cara, eu desisto. Não adiantou nada. Ele desiste porque, por mais que ele tenha mérito no que ele realizou, e realizou algo incrível, né, como nunca tinha acontecido, sim, depois ele fala assim, pô,
fiz tudo isso, mas Jezabel continua no mesmo lugar. No mesmo lugar. Acabe continua no mesmo lugar. Vai me perseguindo, vai me matar se me pegar. E parece que Deus não vai dar. Que aí passa até essa relação com Deus, que é uma relação difícil. Parece Exato. Que Deus não está afim de se mexer. Então, quer saber? Dane-se. Ele tinha dito lá antes, né? Mostra que tu és Deus, eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas as coisas. Ou seja, estou garantido. Exatamente. Agora, no final das contas, ainda dá uma zebra. Aí o cara chega, senta debaixo de um zimbro e diz assim: chega. Agora você me diz, se isso pode ser encarado, tá, como estar preparado para o conflito, desejando o auxílio de Deus e não estando inativo. Caramba, ele está incorrendo nos 3 erros. Exatamente. Ele está cansado, ele está dizendo: eu estou fora, eu fui. Aí olha o que é legal. Ele está desanimado, ele está entristecido, ele cai lá e pum, apaga. Aí o anjo vai, acorda ele, bota comida lá e diz: come, acorda, come, que a caminhada vai ser longa. E depois... Não é? Então, a iniciativa de Deus, cara, isso aí é fantástico. E essa doutrina, Leclerc, ela pode dar uma falsa sensação de segurança para o não salvo, mas aí é o problema do não salvo, porque o não salvo, seja ele arminiano, seja ele calvinista, ele não está salvo, né? E o salvo, seja ele arminiano ou calvinista, ele está salvo de qualquer jeito. Mas na vida do calvinista, essa doutrina, por que eu digo na vida do calvinista? Porque aquele que crê nessa garantia que é dada por Deus, na soberania de Deus, no que tange também a salvação do homem, ele pode descansar nas mãos do bom pastor. Ele não precisa ficar louco, igual Marta, para cima e para baixo. Ele pode descansar aos pés do Salvador, como Maria. Exatamente. Então, isso que você falou é muito legal, porque quando você lê o livro de Salmos, por exemplo, nós já falamos aqui em outras aulas, né, que os livros dos profetas dão muita ênfase aos sentimentos que Deus expressa, né, de indignação, de amor, de graça, de ira. E o livro de Salmos dá toda a ênfase aos sentimentos do homem. E é muito legal que na trajetória humana representada no livro de Salmos, você vê de tudo. Você vê momentos de exaltação, de exultação, de regozijo, de grande confiança, e vê movimentos, como você já narrou, de tristeza, de amargura, de dúvida. Então, isso é legal, porque a doutrina da perseverança dos santos nos protege, né? Se ela pudesse ser enquadrada no conceito da armadura de Deus de Efésios, ela nos protege de nós mesmos, né? Você pode olhar para você e me dizer: por que estás abatido, a minha alma? Né? Fazendo a conexão com o Salmo, né? Por que te perturbas dentro de mim? Então, o cristão que nasceu de novo, ele pode ter momentos de grande triunfo, de grande confiança, e pode passar por momentos de grande ceticismo e dúvida, desde que, ao ter nascido de novo, a sua confiança esteja no pastor, esteja em Deus. Exatamente. Agora, olha só como termina lá, né? Então, e não estão inativos, Cristo os guarda de cair, de modo que nem pela artimanha e o poder de Satanás eles não se desviem, nem sejam arrebatados das mãos de Cristo, de acordo com a palavra de João 10, 28, ninguém se arrebata de minha mão. Slide seguinte, continua ainda. Mas se eles são capazes, por causa de sua negligência, de esquecer dos começos de sua vida em Cristo, de retornar a este presente muito mal, de apostatar-se da sã doutrina que os libertou, de perder a boa consciência, de cair desprovidos da graça, e isto pode se determinar mais particularmente pelas Santas Escrituras, antes do que ensinemos com a persuasão completa de nossas mentes. Se todos os que são verdadeiramente regenerados vão seguramente perseverar na fé, é um ponto que necessita de maior investigação. Olha o que é interessante. Essa aqui, cara, é uma das diferenças gritantes do arminianismo clássico para o arminianismo tupiniquim. Não é só brasileiro, não, é zoação da minha parte, mas para o arminianismo
Contemporâneo. Contemporâneo. Que, na minha opinião, ele recebeu, assim, fartas pitadas, não são pitadas, né? Fartas porções de semi-pelagianismo. Por quê? Porque nem os remonstrantes foram capazes de afirmar que o indivíduo podia decair da graça e perder a salvação. Eles disseram que sobre isso pode-se determinar mais particularmente pelas Santas Escrituras, ou seja, eles tiraram o corpo fora, porque eles não afirmaram nada, disseram assim, antes do que ensinemos com a persuasão completa de nossas mentes. Se todos os que são verdadeiramente regenerados vão seguramente perseverar na fé, é um ponto que necessita de maior investigação. Futuramente, isso foi descambando para o conceito de perda de salvação, que não era o conceito inicial de Armínio, nem foi afirmado pelos remonstrantes. Mas, hoje em dia, um dos pontos definidores, né, distintivos do arminianismo atual, contemporâneo... É a perda da salvação. É a perda da salvação, é a teologia da Margarida. Bem me quer, mal me quer, tô salvo, tô perdido, tô salvo, tô perdido. Ou a chamada teologia do liquid paper, né? Deus escreve o seu nome no livro da vida e apaga. Ele escreve e apaga, depende do que você faça. Esse livro é uma rasura total. Então, é verdade. Ou é a teologia dos titãs, né? Do acaso, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, né? Sabe-se lá o que vai acontecer. Essa daí foi demais, né? Ué, não é? Porque você não sabe, né? Eu tinha amigos quando eu era garoto, adolescente, jovem na igreja, que tinham medo, por exemplo, de que a volta de Jesus acontecesse enquanto eles estivessem tomando banho, ou estivessem numa relação sexual, ou estivessem fazendo alguma outra coisa que desagradasse ao Senhor. Então é um acaso, né? Você pode dar sorte, Jesus voltar, você está no monte. No monte, na consagração. Se tu tá na hora mudando de canal, deu azar. Tu tá mexendo na televisão na hora ali. Olha, você me lembrou uma piada, eu acho que quem contou, eu já ouvi, se eu não me engano, já ouvi da boca do Nicodemos também. Mas eu ouvi essa piada, né? Diz que um arminiano e um calvinista, ambos morreram e foram parar no inferno. Graças a Deus que para o céu só vai crente, né? Seja ele calvinista ou arminiano, mas quem entra no céu é crente. Agora, se a pessoa é só calvinista ou só arminiana, ela vai parar lá embaixo. Aí, diz que chegaram lá embaixo, né? O calvinista foi dar uma zoada no arminiano. E virou para o cara e falou assim, poxa, me admiro você. Defendia tanta necessidade de que era preciso perseverar de todo jeito, matar um leão todo dia para se manter salvo. O que aconteceu que você veio parar aqui? Aí o arminiano diz assim, pois é, rapaz, foi num lapso. Você sabe que eu estava com a vida toda certinha, dei um mole, um escorregão, foi na hora que eu morri. E aí já era, não teve jeito, eu vim parar aqui. Mas aí ele virou para o calvinista e falou assim, mas e você? Garantia a sua salvação, dizia que você era eleito, que você estava eleito para a salvação e tudo mais, que tinha a perseverança dos santos, que você ia chegar aí de qualquer jeito. Eu disse, pois é, rapaz, eu achava que era eleito para ser salvo, mas eu não era não, era reprovado. Então, no final das contas, todos os dois chegaram no mesmo lugar. E os dois chegaram no mesmo lugar pelos seus próprios méritos, né, teológicos. Próprios méritos, exatamente. Méritos teológicos. Um pela sua prática excessiva da piedade para ser salvo, o outro por descansar numa doutrina sem que estava sentado na poltrona de Calvino, né? Estava sentado na cadeira de Calvino. E Calvino chega e diz assim, pô, peraí, rapaz, isso é igual um avião, né? Se chegar esse lugar é meu, pelo amor de Deus. Pô, brincadeira, né? Não é, cara? Bom, então qual foi a resposta formulada pelo Sínodo de Dort? O Sínodo de Dort, ele respondeu da seguinte forma, ele formulou
a chamada perseverança dos santos, a doutrina da perseverança dos santos, ou também conhecida como a segurança dos crentes. E aí isso fica como? Então, assim, primeiro, a doutrina da perseverança é uma conclusão lógica dos 4 pontos anteriores do acróstico calvinista. Ou seja, primeiro, depravação total. Segundo, eleição incondicional. Ou seja, todo ser humano foi totalmente manchado, maculado pelo pecado. Depravação total. O homem está morto, seus delitos e pecados. Eleição incondicional. Ora, se ele está morto, seus delitos e pecados, significa dizer que todos os homens caíram, então todos são reprovados, réprobos, todos merecem a perdição por justiça, mas graciosamente Deus escolhe alguns de forma incondicional, ou seja, não é nenhum mérito do pecador, nem nenhuma circunstância do acaso, nem do universo. Não, Deus, pela sua livre boa vontade, ele decidiu amar determinadas pessoas. Amei Jacó e aborreci Esaú, diz o Senhor. Bom, o ponto seguinte é a chamada graça irresistível, né? Não, minto, expiação definida, tá? É chamada de expiação limitada, mas expiação definida, que é o fato de que, se Deus elegeu determinadas pessoas para a salvação, deixando em tristeza outros perdidos na sua própria condenação, perceba que Deus não condenou ninguém, todos se fizeram condenados por causa do pecado, então se submeteram ao juízo divino. Então, significa dizer que Cristo não precisava ter morrido de igual maneira por todas as pessoas, e aqueles por quem Cristo de fato morreu salvaticiamente serão salvos certamente, porque a dívida foi paga. Do contrário, volta nas aulas lá atrás que você vai ver, se Cristo pagou por todos e Deus ainda vai cobrar de alguns no final das contas, Deus vai cobrar mesmo a dívida 2 vezes. Pois é. E aí vamos para o 4º ponto. Qual é o 4º ponto? Da graça irresistível. Ou seja, como é que Deus aplica a obra de Cristo na vida do pecador? Se ele está morto nos seus delitos e pecados, como é que Lázaro pode ir para fora antes de haver uma ação soberana de Deus? Então, a graça irresistível diz respeito ao fato de que Deus, de forma eficaz, fará uma chamada ao pecador e o tirará da condição de morte para a vida espiritual, e ele poderá, aí sim, entregar-se a Jesus, tendo a sua vontade inclinada para a vontade de Deus. Ora, qual é a conclusão lógica de tudo isso? É que se a salvação foi formulada por Deus, foi planejada por Deus, formulada por Deus, executada por Deus, aplicada por Deus, ela é garantida por Deus. Exatamente. É garantida por Deus. E ela não descarta, e aqui continua, a possibilidade de afastar-se de Deus por parte do crente. Este afastamento pode ocorrer entre os crentes. Todavia, a doutrina da perseverança diz que o verdadeiro crente não ficará permanentemente nesse estado. Se isso acontecer, tal crente, entre aspas, deve colocar um grande ponto de interrogação ao lado de sua profissão de fé. Porque se o cara realmente, é o que João diz lá, né? João é fantástico. Estavam conosco, mas não eram dos nossos. O cara andou um tempo na igreja, foi batizado, era pastor, era líder, era presbítero, era diácono, foi o que foi membro de igreja há muitos anos, dizimista fiel, dava oferta, fazia campanha de Israel, os 300 pessoas, enfim, não interessa, mas se ele não adianta de novo. Não adianta. Não adianta. Então, a perseverança dos santos afirma que os eleitos continuarão no caminho da salvação, por serem eles o objeto do eterno decreto da eleição e por serem eles o objeto da expiação realizada por Cristo. Visto que o mesmo poder de Deus que os salvou, os preservará e os santificará até o final. Isso é importante. Por quê? Porque o mesmo poder que os salvou também os santificará. Então, você pode olhar para a pessoa que se diz salva, e se a vida dela é completamente
diametralmente oposta à vida de um salvo, você pode, embora não tenha o poder de fazer juízo, você pode levantar um ponto de interrogação ali. Vamos fazer só um parênteses aí, né? Abrir uma lacuna para dizer o seguinte: uma vida de acordo com a vida de um salvo, segundo os parâmetros da Escritura. Da Escritura. E não segundo os parâmetros das comunidades de fé, porque não são elas que definem como um crente deve ser, mas como a Bíblia diz, né? Perfeitamente. Porque senão o cara vai dizer, porque faz isso, faz aquilo. Não, e o que a Bíblia mostra? A Bíblia mostra um monte de gente falha. Exatamente. Né? A Bíblia mostra gente boa, poderosa, que fez besteira muito braba. A Bíblia mostra... Rapaz, eu me lembro de uma mensagem que eu ouvi há muito tempo atrás do cara chamando Sansão de palhaço, né? Sansão era o bufão, o palhaço do circo. E pegou o exemplo de Sansão como um crente caído. Mas a própria Bíblia vai dizer que Sansão, né, citado na Galeria da Fé lá de Hebreus, né? era um homem para o qual o mundo não estava preparado. Você vê que é isso que eu estou falando, assim, salvos e crentes de acordo com o que a Bíblia diz, não de acordo com o que a igreja vai ensinar muitas vezes, que é contrário ao que a Bíblia está dizendo. Sim, perfeito. Aham. Pegou Sansão, comportamento de Sansão moral, disse que Sansão no final da vida era um palhaço de circo e disse que todos os crentes que estavam ali não deveriam terminar sua vida como Sansão. Mas a Bíblia diz que Sansão terminou sua vida como um herói martirizado, né, que cumpriu a sua missão, entrou para a Galeria da Fé. Desculpa, essa análise é completamente antibíblica, antiteológica, incompreensível, inaceitável. Então, você que está assistindo a aula, né, ou vai assistir depois, lembre-se sempre disso. Não são as igrejas, independentemente da linha de confissão teológica, que determinam quem é crente, quem não é, quem é salvo, quem não é, quem é santo, quem não é. É o que a Bíblia vai dizer, é que serve de prumo para a nossa jornada. Perfeitamente. Estou até procurando aqui, estou aqui em Hebreus. Está procurando o texto, né? Será que a gente inventou essa história agora? Né? Mas, enfim, Hebreus 11 aqui, ó. Isso. Bom, aqui, ó, deixa eu voltar aqui, né? Que mais direi? Verso 32, né? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefté, de Davi. Pô, Jefté, cara, com aquele voto dele... Maluco, né? Exatamente. Se o pessoal for falar assim, esse aí apostatou no final da história. Mas é aquela mania, Luiz, que a gente já falou aqui várias vezes, de pegar a Bíblia recortada, desconectada da sua história, do seu contexto, né? Pegar um texto para atender suas próprias demandas religiosas. Transforma um texto numa pregação moral. E aí leva muitos crentes a um rigor moral excessivo, que também não garante que o cara vai ser salvo, como você já explicou muito bem. Isso não garante. Isso aqui é o pior de tudo. O indivíduo chegar lá no final e dizer assim, mas eu acreditei, eu fiz tudo que estava certinho. Não é? Por isso que crente tem tanta raiva de pastor. Por isso que todo filme de arrebatamento o pastor fica. Pior que é mesmo, né? Sempre é o pastor, né? O miserável lá que cobrou tanto de todo mundo, agora ele mesmo ficou. Você vê a raiva dos irmãos. Outro dia tava passando aqui na televisão o filme do Nicolas Cage, não tem Apocalipse, que ele tá no avião? Tem. Aí a filha dele que tá lá, acho que é filha dele, se eu não me engano, acho que é filha dele que não está no voo. Para onde ela vai? Vai para a igreja. Quando chega na igreja, quem que está lá? O pastor. Miserável foi todo mundo e ele ficou. O pessoal tem uma raiva de pastor, cara. Impressionante. É verdade. Tem alguma coisa aí nesse inconsciente, é verdade. Agora, deixa eu te falar uma outra coisa aqui. Você sabe o que eu não consigo compreender? Eu não consigo compreender, por exemplo, estou falando sério. Como é que algumas pessoas
defendem, por exemplo, esse quinto ponto das doutrinas da graça, mas são chamados calvinistas de 2 pontos ou de 3, né? E às vezes de um só. Tem denominações aí grandes que defendem, né, a perseverança dos santos, ou seja, não defende a eleição, defendem só 2 pontos, né, a depravação total, e defendem a perseverança dos santos. Mas a eleição incondicional não, a expiação definida não, a graça eficaz, a vocação eficaz, a graça irresistível não. E defendem 2 pontos, são chamados calvinistas de 2 pontos, mas com base em quê? Porque eu fico pensando, né? O indivíduo, uma vez tendo alcançado, não tem eleição, mas se ele alcançou a salvação por um mérito seu, uma visão arminiana, e se dizem arminianos essas pessoas, e depois, mas creem que o crente não perde a salvação. Ora, como, se o indivíduo já chegou à salvação às suas expensas, o que fará com que ele não decaia de lá? Por que agora quem paga essa conta é Cristo? Eu não consigo entender isso. Eu acho que aí eu prefiro o arminiano convicto, que, na minha opinião, é o cara que defende os seus 5 pontos e abraça todos eles ali, porque tem coerência no pacote, tem coerência interna, tem o lanche completo, ele leva o lanche completo. Eu posso discordar do fast food que ele escolheu, mas o lanche está completo, tem coerência interna no seu pensamento. Agora, a pessoa que fica pensando um pedaço daqui, um pedaço dali, um pedaço daqui, ele tem uma colcha de retalhos, né? Que é a teologia que existe nas igrejas brasileiras. Quando há teologia, né? Porque ultimamente o que a gente tem visto aí é que não tem nada, né? Só o Oi! Tem mais nada. Só teologia por remanescente. É verdade, é verdade. Bom, então, os eleitos não são apenas redimidos por Cristo, tópico 2 aí, né? E regenerados pelo Espírito. Eles são mantidos na fé pelo infinito poder de Deus. Então, percebe, eles são eleitos por Deus, redimidos por Cristo, regenerados pelo Espírito e mantidos na fé pelo poder de Deus. Então, todos os que são unidos espiritualmente a Cristo através da regeneração, isto é, novo nascimento, estão eternamente seguros nele, em Cristo. Nada os pode separar do eterno e imutável amor de Deus. Romanos 8, 28, 29, 30, 31. Foram predestinados para a glória eterna e estão, portanto, assegurados para o céu. A doutrina da perseverança dos santos não mantém que todos que professam a fé cristã estão garantidos para o céu. Perceba, a doutrina da perseverança dos santos não mantém, ela não defende que todos os que professam a fé estão garantidos para o céu. Ela professa que todos os que foram eleitos e nasceram de novo. Por favor, gente. E só Deus é que sabe. E só Deus é que sabe. Então, olha só. E você que está assistindo também sabe, né? Se você nasceu de novo, se você teve um encontro com Cristo, você sabe. Exatamente. Porque se tu não sabe, vai ficar... Exatamente. Se você não tem a certeza do que aconteceu na sua vida, que exatamente, Cristo... Exatamente. Eu tive um encontro com... Encontrei você no dia de hoje, não me lembro, não sei. O que é não isso? Não sei, não vi. Não sei, não conheço o Leclerc. Não lembro. Será que eu conheço mesmo o Leclerc? Não existe. Se você nasceu de novo, você sabe. Isso não quer dizer que todos os que dizem que são crentes nasceram de novo. Exatamente. Que é o que está sendo explicado aqui. Exatamente. É interessante que na nossa declaração de fé aqui na igreja, declaração aqui, declaração de fé, doutrinas, princípios cristãos. Aqui da nossa igreja tem uma partezinha que eu acho que é muito legal, que ilustra bem isso aí. E até digo que tem um pouquinho de plágio aqui, né? Mas depois eu conto o nome do santo, porque isso não é pecado, não. Olha que coisa interessante. Aonde é que está? Olha só.
diz assim: cremos que a Igreja de Cristo é uma só. Isso é o que nós pensamos. Que ela é santa e inclui todos os fiéis do mundo inteiro, de todos os tempos. A Igreja é a presença de Cristo no mundo e a encarnação de seus propósitos. Sua missão é ser a comunidade redimida de Cristo, encarnando seu amor, adorando a Deus por meio de confissão, oração, louvor e pela proclamação em palavras e atos das boas novas da redenção através de Cristo Jesus. Cremos que a Igreja Real seja composta pelos verdadeiros discípulos de Cristo. Cremos que nem todos que se chamam cristãos e nem tudo que se chama igreja o sejam, mas cremos que só o Espírito Santo sabe por certo quem são os seus. Está resolvido o problema. Entendeu? Então você que está ouvindo a gente, diz assim, mas a pessoa levantou a mão, aceitou Jesus. Meu querido, você já deve ter percebido que a gente não aceita ele não antes de ter sido aceito por ele. Então a pessoa pode levantar a mão, ela pode ter sido tocada na sua alma profundamente, ela pode ter sido impactada pela mensagem, ela pode ter sido desafiada por uma boa apelação, ele pode ter sido envolvido por uma boa retórica, pode ter acontecido um monte de coisa, ele pode ter até achado que de fato teve um sentimento, levantou a mão e aceitou Jesus, mas olha, a Bíblia não diz que quem aceitar Jesus, a Bíblia fala daqueles que nascerem de novo. Então, se essa decisão da pessoa, ela é uma decisão como reflexo da obra do novo nascimento, da obra do Espírito Santo no coração dessa pessoa, é óbvio que essa sua decisão diante de Deus e da igreja, ela é válida. E o indivíduo, se ele nasceu de novo ali naquele momento, obviamente ele é salvo. Agora, não significa, não seja inocente, tá? Não seja inocente de achar que todo mundo que levanta a mão na igreja aceitou Jesus, de fato se tornou um cristão. Não seja inocente de pensar que todo mundo que está no leito de morte, que disse eu aceito Jesus no final da sua vida, de fato vai para o céu como aquele ladrão que estava à direita de Jesus. Porque no leito de morte também, deixa eu te dizer um negócio, Ainda tem isso, ainda tem esse negócio do leito de morte. No leito de morte todo mundo é crente. Tem gente que escarnece no leito de morte, mas tem gente que também no leito de morte aceita qualquer coisa, até jujuba. Olha, eu fiz uma brincadeira aqui, uma brincadeira. Mas olha só, Leclerc, pensa comigo. É muito inocente. Eu uma vez estava conversando com uma pessoa que estava me dizendo, não, mas no leito de morte, às vezes o leito de morte, de fato, é a maneira como Deus quebra a cerviz do indivíduo. Mas isso não é um padrão. Mas não é um padrão, não é uma regra. Parece que as pessoas têm uma necessidade de ter paz interior. Não, mas exatamente. O meu pai, a minha mãe, o meu avô, o meu amigo... A paz interior precisa estar... no último segundo, se você aceita Jesus, pisca o olho, pro olho esquerdo, pisca 3 vezes, aí a pessoa vai lá dar testemunho na igreja, e toda a igreja se alegra, né? Porque parece que a gente precisa dessa paz. Cara, esse legado não é nosso. Ainda bem que não. Exato. Por isso que esse exemplo do estádio, né, do ginásio, da corrida, é tão próprio. Nós estamos fazendo essa aula aqui já na última semana das Olimpíadas, e eu vi ontem, se eu não me engano, uma atleta olímpica foi desclassificada porque entrou na raia do outro corredor. É cada um na sua raia, meu chefe. Do início ao fim. O que eu preciso destacar aqui agora, para você que ouve a gente, é o seguinte. Talvez você tenha ouvido isso aí, você tenha falado, mas então agora eu não falo mais, o que é isso? A pessoa está no... Não, fale do evangelho. Pode falar. Fale no último instante. Verdadeiramente, pessoas são salvas no último momento da sua vida. O que a gente está dizendo aqui é que isso não é um padrão e não é uma regra. Não seja inocente de achar que todo mundo que levanta a mão, porque tem muita gente que também, naquele momento do leito de morte na sua vida, aceita qualquer coisa que você disser assim, olha, você vai fechar os seus olhos e você não vai saber daqui a 2 horas para onde você vai. E você chegar e prometer para essa pessoa um monte de coisa,
É possível que não seja uma conversão genuína e ela aceite, porque quem não quer também uma esperança no momento final da sua vida? Então, apenas não seja inocente com relação a isso. Continue pregando o evangelho a tempo, fora de tempo, até no último momento. Mas, por favor, não seja inocente. Sabe por quê? Isso vai desdobrar em algumas doutrinas que são complexas. Você vai ver no meu livro, eu já botei aqui na cara, Leclerc, você vai ver no meu livro que é uma doutrina do neopentecostalismo chamada possessão de crentes. Nessa doutrina que o neopentecostalismo defende, né, que um crente pode ficar endemoniado, o pensamento é proposto a partir de quê? Bom, a pessoa levantou a mão, entregou a vida a Jesus na igreja, foi até batizado, e um dia foi e caiu endemoniado. Como é que pode? A Bíblia não fala nada sobre isso, mas se o cara era crente, então um crente pode ficar possesso. Aí se duvida da Escritura, ao invés de se duvidar... Deixa eu desligar aqui meu celular. Rock and roll. Ao invés de você duvidar da conversão do indivíduo. Então, um crente não fica possesso. Então, o que aconteceu? Ele não se converteu. Ele levantou a mão, ele teve jeito de crente, ele andou como crente, ele andava com a Bíblia debaixo do braço. Mas ir para o reino ser do reino dos céus, e ir para a eternidade com Cristo, é uma obra espiritual. Jesus falou isso para Nicodemos. Você conhece a lei toda? Beleza, mas sendo mestre da lei, você não sabe dessas coisas? Tem que nascer de novo, Nicodemos. Se você não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus, não pode ver o reino de Deus. Exatamente. Então, o adendo... Eu sei que o ensino da teologia, muitas vezes, ele dá até uma certa tristeza, né? Porque desmonta todo esse romance que a religião cria, mas ele é necessário. E mesmo com esse romance, às vezes, desmontado, essa ingenuidade que nos cerca, pelo menos no final, a nossa confiança fica 100% em Deus. Exatamente. A gente precisa ter satisfação, né? A gente precisa ter satisfação, plena satisfação, né, como o título do livro, em Deus. Por quê? Eu confio em Deus, independente do que for. Eu preguei no final da vida de muitas pessoas que apontaram entregar-se a Jesus naquele momento. A minha alegria é aquilo ali? A minha alegria é saber que se de fato houve conversão genuína, Cristo as salvou. Certamente. É com Deus agora, esse negócio. Se elas tomaram essa decisão mesmo, aí compete a Cristo. Saber. E isso para mim é suficiente, isso me dá paz, porque o Senhor é justo, o Senhor é bom. Exatamente. Né? Então eu tenho paz, eu não preciso ficar inventando uma história para mim, para que eu creia nessa história a fim de me satisfazer e ficar de mente tranquila. Não, eu preciso ter paz em Deus, saber que tudo que Deus faz é bom. Eu me lembro do meu professor de teologia sistemática, que entrou no último período do seminário, Leclerc, muitos anos, 20 anos atrás, e ele disse o seguinte: olha, nunca caia no velório, nunca caia no erro de tentar botar alguém no céu. Quem bota as pessoas no céu é Deus. Então, fale o que a palavra de Deus promete. O que a palavra de Deus promete? A palavra de Deus promete que aqueles que são de Cristo estarão com Cristo. Isso aí. E aí cabe agora ao indivíduo que estava vivo e morreu ter tomado as suas decisões. E se assim for, nos alegra o coração, obviamente. Exatamente. E que nós encontraremos com ele lá. Eu tenho esperança, obviamente, que muitas pessoas que eu preguei no fim da vida tenham se convertido, mas não tenho a ilusão de que todas tenham se convertido. Exatamente. Da mesma forma que ninguém deve se iludir pelo seu próprio mérito. A nossa confiança está sempre em Cristo. Exato. O tempo todo nele. Exatamente. Bom, o ponto 3, então, muitos que professam a fé cristã caem, mas eles não caem da graça, pois nunca estiveram na graça. Então, os crentes verdadeiros caem em tentações e cometem graves pecados, às vezes, mas esses pecados não os levam a perder a salvação, a separá-los de Cristo. A Confissão de Fé de Westminster diz o seguinte a respeito dessa doutrina: os que Deus aceitou em seu bem-amado,
os que ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito não podem decair no estado da graça nem total, nem finalmente, mas podem decair no estado, mas com toda certeza, hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Então, um determinado autor aqui diz, Boetner, certamente está correto em afirmar que esta doutrina não se manifesta isoladamente, mas é uma parte necessária do sistema calvinista de teologia. É isso aí. Né? Agora, olha só o que é legal aqui. Né? A confissão de fé diz que, a respeito dessa doutrina, os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que chamou eficazmente, e tal, tal, tal. Os crentes verdadeiros caem em tentações e cometem graves pecados às vezes, mas esses pecados não os levam a perder a salvação, a separá-los de Cristo. Eu me lembrei aqui o Wayne Grudem, o teólogo, ele diz que sobre o capítulo da martiologia, doutrina do pecado, na sua teologia sistemática, o Grudem diz que quais são as consequências do pecado na vida de um cristão. Então, quando um cristão peca, do ponto de vista da prática, o que acontece? Então, duas coisas são necessárias a gente distinguir. Uma é o estado que esse crente tem diante de Deus. E a outra coisa é a sua relação, a relação de consequência do pecado. Então, quando um crente peca, o seu estado diante de Deus continua inalterado. Ou seja, se ele foi salvo pela graça por meio da fé, o pecado que o crente comete não o faz decair dessa graça. Porém, as consequências desse pecado na relação do homem com Deus e na relação do homem com o próximo e a comunidade pode ter e tem consequências, e às vezes essas consequências são graves e severas. Isso, nós até fizemos um vídeo, eu e você, né, Luiz? Vou colocar aqui na descrição do vídeo dessa aula aqui das doutrinas da graça. Nós fizemos um vídeo onde a pergunta era: existe pecado, pecadinho, pecadão? Nesse vídeo você explica exatamente o que você está falando agora. O pecado que separa de Deus, o pecado que é para a morte, nesse caso, né? E o pecado que tem impacto moral, que tem consequência social. Desdobramentos. Isso. Claro. Então, você que quiser mais explicação sobre esse assunto, depois você entra no canal da Oficina da Palavra, aqui nesse vídeo aqui das Doutrinas da Graça, na aula 16, na descrição do vídeo eu vou colocar lá também, assista também. Existe pecado, pecadinho, pecadão? Aí lá o próprio Luiz está junto comigo lá, vai dar essa explicação. Beleza, isso aí, boa. E o ponto 4 é as doutrinas da eleição e da graça eficaz, né, ou o chamado eficaz, ou graça irresistível, implicam logicamente na salvação certa daqueles que recebem essas bênçãos. Então, perceba que a engrenagem precisa de todas as suas partes. Se Deus escolheu homens de modo absoluto, incondicional para a vida eterna, se o seu Espírito efetivamente aplica-lhes os benefícios da redenção que Cristo conquistou, a conclusão inevitável é que essas pessoas serão salvas. Do contrário, o plano falha. Esse plano tem começo, meio e fim. Então, Deus leva ele a cabo até o final. Então, os seguintes versículos mostram que o povo de Deus recebe a vida eterna no momento em que crê. Estes são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, e nada os pode separar do seu amor. Foram selados com o Espírito Santo, que lhes foi dado como garantia, né, como penhor de sua salvação, lhes foi outorgado, melhor dizendo. Desta forma, estão assegurados para uma herança eterna, que é o spoiler para a aula que vem, né, dos textos bíblicos, da base bíblica para a perseverança dos santos. Então já fica aqui o convite para a próxima aula. Você não pode perder o encerramento épico, escatológico desse curso. Esse vai ser escatológico, depois de tanto tempo vai ser mesmo.